Nós já estamos em contato, não é, Douglas? Exatamente. Já estamos em contato com o vereador Wagner Balieiro, aqui de São José dos Campos, o Wagner Balieiro, que é do PT. Wagner, já me ouve aí? Tudo ok? Muito obrigado pela sua presença. Tudo bom contigo? Tudo bem, bom dia. Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês. Nós aqui agradecemos. Falar um pouco do dia a dia da nossa cidade. Está chegando muito bem aqui o áudio. Perfeito. Nós aqui agradecemos. E, Wagner, nós estamos, claro, você sabe melhor do que todos nós aqui, talvez, num período muito conturbado em todos os sentidos. Você, na condição de oposição, claro, fiscaliza e, claro, também debate as ações da Prefeitura durante a pandemia do coronavírus. E, para começar, um ponto que está muito em voga e já foi, inclusive, citado aqui hoje. Você apresentou um requerimento solicitando informações sobre o tipo e a quantidade de testes de Covid-19 realizados pela Prefeitura. Muito obrigado pela sua presença. Podemos começar por aí, não é, Wagner? Com certeza. Hoje nós estamos vivendo uma crise que é a pior crise, eu acho que da nossa geração, tanto do ponto de vista sanitário, econômico, social. E o que a gente colocou quando a gente falou aí sobre essa questão dos testes é que os maiores exemplos de sucesso de países e cidades que foram bem-sucedidos ao combate à pandemia, uma coisa que é unânime é que foi realizado testes em massa. Então, os países que tiveram bons exemplos de acerto no combate à pandemia, as cidades que tiveram bons exemplos de acerto no combate à pandemia, fizeram testagem em massa. E nós temos diversos tipos de testes, né, que são realizados. Os testes rápidos, os testes tipo PCR, né, que é o teste molecular, que é aquele teste para quando a pessoa já tem algum tipo de sintoma, e os testes de sorologia. Quando ouvimos vários médicos, vários especialistas nessa área falando da necessidade de testagem, nós tivemos a iniciativa, depois de conversar com vários médicos, de solicitar informações à Prefeitura da quantidade de testagem que já foi realizada no município. Principalmente essa testagem do modelo molecular, que é o teste conhecido como teste PCR, que é o teste para as pessoas que já possuem algum tipo de sintoma, algum tipo de gripe, resfriado, a partir do 2º ou 3º dia, faz esse teste até o 8º, 10º dia, se caso tiver uma gripe ou algum tipo de resfriado. Por que esse teste PCR? Porque ele é um dos testes mais confiáveis e que dá mais acerto na possibilidade de identificar a presença ou não de vírus na pessoa. Nós fizemos esse pedido de informação, tivemos vários debates sobre isso no começo dessa semana, e quando a gente fez o pedido de informação, esse pedido de informação ele foi rejeitado na Câmara Municipal, a bancada de apoio ao prefeito não quis passar a informação de quantos testes, em especial esse teste PCR, foram realizados na cidade. E como deu bastante polêmica, a Prefeitura soltou uma nota que está no site da Prefeitura, informando a quantidade de testagem que ocorreu na cidade toda. E lá foi colocado um número, de 4.413 exames, não testes, exames, que foram solicitados, realizados na cidade, tanto por parte da Prefeitura, como por parte do setor privado. Então, o número total, 4.413, que é um número pequeno, pelo padrão de São José dos Campos, dá uma média de 6 testes por 1.000 habitantes, 6,1 testes por 1.000 habitantes, ele está colocando a quantidade de testes, somando Prefeitura, somando setor privado e somando todos os modelos de teste, teste rápido, teste de sorologia e o teste de PCR. Não tem ainda a informação clara de quantos testes PCR foram realizados em nosso município por iniciativa do Poder Público, que é o teste realizado naquelas pessoas que vão procurar o UBS, que vão procurar a UPA com algum tipo de sintoma, algum tipo de gripe. Esse número é fundamental a ser de conhecimento da população e, principalmente, é fundamental que seja aumentado a quantidade de testagem em nossa cidade para que seja isolado o paciente que tem o vírus, seja mapeado o local, a região e as pessoas que tiveram junto com essa pessoa que, porventura, tenha o vírus. O exemplo de controle na maioria dos municípios, aqui eu quero citar o exemplo da cidade de Florianópolis, que usou uma grande quantidade de testagem e fez esse sistema de isolamento das pessoas identificadas por testagem, são exemplos que estão realmente fazendo a diminuição de casos
de óbitos e de internações por Covid. Florianópolis, por exemplo, é uma cidade que tem mais de 30 dias que não há nenhum óbito. E um dos motivos disso acontecer é exatamente a testagem em massa que foi feita no município. Perfeito. Vereador, temos aqui uma participação. A Jaque Rodrigues pergunta aqui pra gente. As prefeituras não podem arcar com os testes em seus municípios, bancar? Ela citou inclusive você, o Wagner Balheiro, disse que a verba federal para a saúde em São José dos Campos é alta. Citando um exemplo, por exemplo, aqui da região, São Sebastião realizou quase 8 mil testes em sua população. Então, respondendo essas duas perguntas, a prefeitura pode arcar com os testes aí do seu bolso? Essa verba federal aqui de São José dos Campos é alta? Para que ela está sendo utilizada? Boa pergunta. A prefeitura ela pode e deve fazer testes com verba municipal. Ela pode fazer. Né? Nós tivemos em São José dos Campos, inclusive, a doação da Embraer, que doou 20 mil testes para a cidade. Então, se você tem uma empresa que nem a Embraer e tendo um município que pode fazer testes, não tem cabimento a prefeitura estar segurando e não fazer a testagem, ainda mais tendo uma situação que a gente viu, principalmente agora nos últimos 10, 20 dias, um aumento crescente de casos e de óbitos em nossa cidade. Só para você ter uma ideia, a gente fazer aqui um paralelo, ontem na sessão de Câmara eu estava mostrando a variação de dados do dia 4 de maio para o dia 4 de junho, exatamente um mês. No dia 4 de maio a gente estava com 14 óbitos na cidade. Passados 30 dias, no dia 4 de junho, a gente chegou a 45 óbitos, de 14 para 45 em 30 dias. Da mesma maneira que nós tivemos uma situação onde o número de testes, o número de casos positivos, que no dia 4 de maio era 278, pulou para 1.066. Então, nesses últimos 30 dias, houve um crescimento muito grande de casos, de óbitos, o que levaria obrigatoriamente à necessidade de fazer mais testes. Você pode usar a verba federal, usar a verba estadual. São José já recebeu mais de 26 milhões entre verbas do Estado, do governo federal e até do Poder Judiciário, além de receber doações de empresas. Então, isso tem que ser colocado, essa verba ela tem que ser colocada para fazer o combate ao coronavírus, usando medidas para aumentar a testagem, bem como também trabalhar ações que possam incentivar o isolamento. E é óbvio que a prefeitura pode e deve fazer medidas na área de saúde e também na área social e econômica, que é o que a gente lamenta ainda ter muita pouca ação aqui da prefeitura. Exatamente sobre isso que eu vou questionar agora aqui, Wagner. Esse repasse de 26 milhões, você como vereador que está aí atuando nessa fiscalização, foi utilizado exatamente para quê? E você apresentou aí algumas propostas de combate ao Covid-19, como a criação do Vale Merenda e de outras ações sociais. Pode detalhar um pouco mais para a gente sobre esse termo? Vamos lá. A nossa preocupação com relação ao dinheiro que já veio para a cidade, que já foram mais de 26 milhões de reais, além do recurso que São José vai receber daquela medida aprovada no Congresso do auxílio aos governos estaduais e municipais, São José vai receber também mais 80 milhões de reais. Então nós vamos ter os 26 milhões já recebidos e mais 80 que irão chegar em nossa cidade. Mais de 100 milhões de reais. Nossa cidade teve até o mês de abril desse ano, abril de 2020, então, ou seja, o primeiro quadrimestre desse ano, teve uma receita arrecadada, mesmo com a crise até abril, maior que a do ano passado. Se a gente já teve uma receita maior que o ano passado, até abril de 2020, comparado com 2019, se nós vamos receber mais 80 milhões de auxílio emergencial do governo federal, através daquela medida aprovada no Congresso, além dos 26 milhões de reais já colocados aqui, depositados na conta da prefeitura, é fundamental que a cidade tenha medidas na área de saúde, na área social e na área econômica. Não tem cabimento, num momento como esse, numa crise tão grande como essa, a cidade ter pouco teste, então ela pode fazer mais testes, e não fazer as medidas sociais e econômicas tão necessárias para a nossa população. E essa crise ela bateu forte em São José. Pra você ter uma ideia, nós temos na cidade de São José dos Campos, um dado que a gente conseguiu aqui até o mês de abril, até o dia 22 de abril, cerca de 115 a 120 mil pessoas em São José tiveram o auxílio emergencial, aquele auxílio de R$600. É um número muito grande que mostra o tamanho de como essa crise chegou em São José. Além do problema da demissão, que em São José, no mês de março e abril, tivemos mais de 6 mil demissões ocorrendo em São José. Vendo uma gravidade desse tamanho,
a cidade precisa e deve fazer medidas sociais. Então, por exemplo, medidas como ter distribuição de cesta básica, ter o auxílio emergencial municipal, ter medidas de apoio aos microempreendedores individuais, com um auxílio também para os microempreendedores individuais, ter o apoio a pequenas e microempresas de nossa cidade. Nós usamos exemplos de diversos municípios, municípios menores que São José, como, por exemplo, até aqui da região, Jacareí, Lorena, Pinda, que criaram medidas de apoio a algumas categorias em suas cidades, algumas medidas sociais. Usamos exemplos de Niterói, da capital de São Paulo, cidade de Salvador. Então, nós fizemos uma proposta de 18 medidas na área de saúde, na área social e na área econômica. Medidas essas que já são realizadas em outros municípios, para que São José também fizesse essas medidas. Lamentavelmente, e numa omissão que não tem explicação, até agora a Prefeitura não fez a sua parte, por exemplo, de apoio social à população. São José não comprou nenhuma cesta básica, por exemplo, até agora, não fez nenhum tipo de auxílio emergencial, não fez nenhum tipo de apoio aos microempreendedores individuais, ao comércio da nossa cidade. É isso que a gente está clamando e perfeito, cobrando. Wagner, os números dizem por si só aqui, Wagner. Isso é um fato, ninguém pode refutar isso daí. Mas, objetivamente, baixa testagem, muito dinheiro chegando a São José dos Campos, a que você atribui, em primeiro lugar, a baixa testagem feita isso daí e essa não ação por parte da Prefeitura dentro do que você coloca como ideal para esse momento de pandemia? E só complementando a pergunta aqui também, Wagner, a gente sempre está aberta ao diálogo, né? Então, se a Prefeitura de São José dos Campos quiser responder, também estamos abertos. E a gente sempre também fala do debate entre os poderes, né? Como, por exemplo, uma representação que o senhor apresentou ao Ministério Público sobre uma possível irregularidade na compra de máscaras que fez a Prefeitura cancelar essa compra de máscaras. Então, atuando exatamente como oposição, como é que o senhor vê essa abertura da Prefeitura em relação a esses detalhes aí também? Olha, são boas essas perguntas. Primeiro, a gente tem que dizer o seguinte, o principal, numa situação como essa, a gente tem que ter todo o debate sendo feito de maneira transparente, pública, com o objetivo principal de ajudar as pessoas. Infelizmente, nós estamos tendo um governo e uma prefeitura que ela está seguindo até um pouco modelo federal, né? Modelo de negar a existência do problema, tem hora, a impressão que eu tenho. Porque se você tem recurso, se você tem condições de fazer as medidas sociais. Aliás, para você ter uma ideia, a compra de cesta básica, fazer auxílio emergencial, São José já tem legislação. Não precisa nem votar lei na Câmara, é só simplesmente fazer, porque a legislação já existe já há muitos anos em nossa cidade. É só começar a fazer. Então está sendo uma opção de gestão, uma decisão do prefeito, uma decisão política aqui na nossa cidade, de não fazer essas medidas sociais, de não fazer essas medidas econômicas. Em relação à questão da transparência, e aí entra um pouco essa discussão do valor das máscaras, todas as vezes que a gente faz algum pedido de informação ou precisa ter alguns dados em nossa cidade, como, por exemplo, essa questão da testagem, não tinha nenhum motivo, por exemplo, para ser negado a informação de quantos testes foram feitos na cidade. Agora que foi negado, o que vai acontecer? Vai um ofício para o Ministério Público. O Ministério Público, se caso atender ao nosso ofício, notificar a Prefeitura para informar a quantidade real de testes feitos até agora, esse teste molecular, e vai também colocar a cobrança de explicação por que ainda não fez mais testes, sendo que isso é o exemplo de outros lugares. Na questão das máscaras, aconteceu a mesma situação. Primeiro, nós fizemos um pedido formal aqui na Câmara. Olha, Prefeitura, por que você está comprando máscaras que estão variando de 93 centavos a unidade até R$ 5,40? 93 centavos a R$ 5,40. Quando foi negado o pedido de informação aqui, foi levado para o Ministério Público, porque a gente está falando de dinheiro público, uma crise enorme como essa, e dinheiro que você está usando para fazer compras sem licitação em função da emergência. Como não houve a resposta adequada, simplesmente não veio nenhuma informação, foi lá para o Ministério Público, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar e cobrar essas informações. Nós estamos no papel de vereador, fazendo o acompanhamento de todos os gastos da Prefeitura, todos os gastos. Até porque agora, com a decretação da calamidade, da emergência, você tem uma liberação para a Prefeitura trabalhar compras de maneira emergencial, sem licitação. Por isso é importante aí o papel do Poder Legislativo de fazer o acompanhamento dessas compras
e verificar se as medidas estão, de fato, atendendo a população. Não tem dúvida, Wagner, é um momento crítico para todos nós e, claro, a figura dos vereadores como um todo, vocês também aí como oposição, se faz absolutamente imprescindível neste momento. E você falou a respeito de uma coisa que é imprescindível também, o debate. O debate é sempre saudável, desde que seja baseado aí no respeito, na educação e, claro, sempre como é feito aqui, em cima de fatos. Nós agradecemos demais a sua presença aqui no Jornal Abre Aspas. Eventualmente, qualquer pergunta nós vamos encaminhar a você também. E lembrando que o Abre Aspas está, claro, assim como aberto à oposição aqui, aberto também, no caso da Prefeitura, para qualquer tipo de postagem ou resposta. Wagner, nós agradecemos muito. Sabemos que seus dias, como de todo mundo aí, está muito corrido a partir de agora com essa flexibilização, mas nós agradecemos a participação, um ótimo trabalho a você aí e um ótimo final de semana também. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizar também pela iniciativa do programa e a gente está aqui à disposição para mais informações, para mais debates, sempre na intenção de ajudar a nossa população.